Olá! Hoje eu tô aqui mais uma vez para mostrar para vocês mais um brinquedo, mais uma dica aí para pais, professores, para que a criança venha brincar. E lembrando sempre que a criança que brinca aprende. Então eu, como pedagoga, Débora Cassol, tô aqui para te dar dicas de algum brinquedo, de algum jogo que vai fazer a diferença no dia a dia do teu filho, lá da tua escola, quem sabe. Um jogo aí que pode ser colocado até no conteúdo, fazendo com que a criança tenha uma maior percepção, porque a criança, ela brincando, ela vai estar aprendendo, ela é visual, a criança, ela tem a memória fotográfica, então tudo isso vai trazer para a criança resultados melhores quando ela está fazendo algo que proporcione prazer. E hoje eu trouxe aqui, vocês estão vendo aqui do meu lado, o Batalha Naval, um jogo aí, gente, que tem mais de 100 anos, um jogo que foi inventado por soldados naquela época. E ele só foi colocado em tabuleiro, em jogos mesmo, depois do ano 60. Então, ele permaneceu, eles faziam em papel mesmo, gente. Eles escreviam lá no papel e brincavam para se distrair, né, na guerra, enfim, naquele momento de zen ali para fazer algo. Enfim, eu creio que tenha sido assim que foi criado, então, Batalha Naval. E esse jogo que eu tenho aqui é um jogo da Algazarra Brinquedos. É interessante que na caixa ele vai trazer dicas aí e vai ensinar a criança sobre a frota marinha do Brasil. Então, vai ter todos lá as embarcações que foram utilizadas, o para que elas serviam, as embarcações. E aí, então, vem o jogo aí para trazer os benefícios do conhecimento, da estratégia, que é para as crianças. Um jogo aí a partir de 6 anos a criança pode estar brincando, um jogo aí que vai chamar atenção, que vai deixar a criança mais concentrada. Então essa é a minha dica, o Batalha Naval. E como, Débora, que eu faço para brincar, jogar o Batalha Naval? Eu confesso que eu nunca tinha brincado, eu tive que pesquisar o jogo, eu tive que sentar com meu filho para brincar, né, pra gente então ver exatamente como são as regras, como acontece o jogo. Super simples e muito bacana. O que vai acontecer? Eu tenho aqui ele aqui prontinho, montadinho, olha só, gente. Ele vai ter essa base, que é uma base imantada, bem legal. E as pecinhas imantadas também, então, elas vão grudar, olha. E bem importante que se coloque as pecinhas dentro dos quadradinhos. Então, vocês estão percebendo que esses, por exemplo, esse tipo de embarcação vai ocupar 3 casas. Esse tipo de embarcação vai ocupar 4 casas. Esse tipo de embarcação, 2 casas. Esse de embarcação, 1 casa, certo? Então, você vai colocar aleatoriamente ou por estratégias mesmo, a criança, né? Ou adulto, ou às vezes vai brincar lá com o pai, com a mãe, enfim. Vai colocar, vai disponibilizar, então, aqui nesse tabuleiro, no sentido vertical. Nós temos outra, e aqui do outro lado, o adversário também vai ganhar 7 pecinhas, que vai disponibilizar nessa prancheta aqui os seus navios ou as suas embarcações, enfim, né? E aqui nós vamos ter, assim como é na vertical, ele vai estar aqui na horizontal, esse tabuleiro aqui que vai ter na horizontal os números, estão vendo? Os números, e na vertical as letras. Então, como é que eu vou fazer? Vai lá tirar par ou ímpar, a criança tira um par ou ímpar, né? Aquele que ganhou vai iniciar. Por exemplo, a criança A vai iniciar, então, colocou os seus navios e ela vai ter que dar um palpite para achar aonde que tá o navio do adversário. Então, ela vai dizer, por exemplo, um F. Ela vai dizer um F. Aí, o coleguinha adversário vai olhar se ele tem algum navio colocado num F. Se ele tiver um naviozinho, por exemplo, na 1F, e seja um submarino que ocupe uma casinha, ele já vai dizer afundou. Então, quer dizer que já deu um tiro e já derrubou o navio, já afundou o navio e ganhou um pontinho. E aí, a criança vai pegar, a criança que acertou, vai colocar lá no 1F, marcando no seu tabuleiro 1F. Então, ela vai entender que ali ela não vai precisar mais falar, porque já foi falado, já foi dado o tiro naquele lugar. Então, a criança vai percebendo estratégias e ela vai colocando dentro aqui desse tabuleiro todas as falas que ela disser. Todos os tiros que ela der, ela vai marcar. Então, ela vai dizer, aí o coleguinha disse, que é da direita. 4C.
Aí, se tiver lá o 4C, por exemplo, aqui no meu não vai ter, vai dizer água. Então, 4C, água. Então, coloca um azulzinho, tá? Vai marcar com azul. Quando der o tiro, marca com o vermelhinho. E a criança vai ininterruptamente fazendo esse, né? Dando os palpites, falando, então, nas letras e nos números e tentando descobrir onde é que tá as embarcações para dar o tiro e para acertar e afundar o navio. Então, aquele que conseguir todos os navios é o vencedor. Então, a criança, quando tiver aqui cheio, gente, ela já vai ter o mapa do outro coleguinha. Então, ela já vai ter noção qual é o palpite que ela vai ter que dar para acertar, para ter o tiro certeiro lá do colega, tá? Então, é um brinquedo aí que vai fazer a criança pensar, vai fazer a criança ter estratégias, vai fazer a criança aprender. E lembrando que nesse jogo da Algazarra Brinquedos tem todas as dicas ali, mostrando o nome de cada embarcação. Ai, mas é uns nomes bem difíceis, gente. Eu sei que tem o porta-aviões, que tem o couraçado, que tem o submarino e tem um tal de contra-torpedo. Então, ali vai explicar cada embarcação e o que era, por que dessa embarcação e como era utilizada, tá bom? E sempre lembrando que a criança que brinca, ela aprende. Então, ela vai sair do celular, por isso que é importante nós, como pais, como pedagogos, estimular a criança a brincar, a estimular com jogos. É um jogo aí que não é caro, gente. Tem jogos aí de 60, 70, 80, acho que no máximo, Batalha Naval. Então, é um jogo barato. É um jogo que vai ter lá por muito tempo e vai lá, faz uma jantinha, depois da jantinha com a família, vai brincar lá com o Batalha Naval e você vai ver como é divertido e como a criança vai aprender. A criança vai aprender brincando. Estratégia, concentração, atenção e, querendo ou não, relacionamentos e aprendendo, então, sobre a Marinha Brasileira, que vai ter toda a característica ali na caixa, explicando e ensinando a criança sobre a Primeira Guerra Mundial. Legal, né? Então, essa é a minha dica de hoje. Curta, compartilhe, se inscreve no canal, que toda semana eu, Débora Cassol, pedagoga, tenho um videozinho novo para você, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus!